Boa noite a todos. Eu sou a Carolina da Costa, diretora acadêmica de graduação e também uma das professoras responsáveis, junto com Carlos Mello, Fernando Schuller e o apoio da Fundação Arimax pelo Centro de Liderança e Inovação, recém-lançado esse ano aqui no INSPER. Vou falar um pouco da proposta do centro e por que para a gente é uma honra ter o Janete hoje aqui com a gente. O Centro de Liderança e Inovação ele foi desenvolvido com uma proposta diferente de ser um centro de pesquisa, ele está voltado muito mais à prática, para congregar profissionais da política, da sociedade, das empresas, para discutir o fenômeno da inovação. Não tanto os aspectos individuais que faz um líder, que isso geralmente fica em evidência, mas, acima de tudo, o fenômeno que gera inovação por meio da liderança. Então, a nossa ideia é promover uma ampla agenda de discussões para discutirmos Brasil, a sociedade e as empresas. Então, nós temos trazido, essa é a 4ª série do INSPER Liderança, desenhada pelo professor Carlos Mello e Fernando Schuller, para trazer pensadores e practitioners que discutem sociedade, política de uma forma ampla. Então, o Janete é um convidado hoje muito especial, ele dispensa apresentações, já foi professor do INSPER por muitos anos de pensamento econômico. O mais interessante, não sei se todos sabem, do Janete é que ele é também um cientista social. Então, ele sempre tem esses pontos de vista interessantes para discutir sociedade, tanto do lado econômico, mas também social. Hoje ele vai falar um pouco do livro novo, e eu não vou adiantar a discussão, porque vocês estão aqui justamente para ouvi-lo. E, antes disso, eu queria chamar ao palco os nossos mediadores, professor Carlos Mello, Fernando Schuller, e, à medida que eles se aproximem, eu vou pedir uma salva de palmas também para o nosso convidado, Eduardo Janete. Boa noite a todos, boa noite, Carlos, colega, professor Janete. Acho que a Carolina já fez as apresentações básicas, né? Acho que o professor Janete teve 12 anos, estava me contando aqui no INSPER, desde praticamente o início do processo da escola com o IBMEC, né? O Dr. Janete fez o seu doutorado na Universidade de Cambridge, tem uma lista de livros que eu considero inédita, talvez o único intelectual brasileiro de formação acadêmica, um dos poucos intelectuais contemporâneos no Brasil de formação acadêmica, que tem uma produção intelectual, digamos assim, que eu posso arriscar um pouquinho aqui, Eduardo, que faz um trânsito muito suave, muito delicado, muito importante entre o saber acadêmico e o grande público, não é? O valor do amanhã, vícios privados, benefícios públicos, felicidade, textos que apresentam um material de pesquisa, que tem uma forte referência do ponto de vista científico, mas que tem essa capacidade muito difícil, né, de se comunicar com a sociedade como um todo, com todos os públicos, não é? Muitos deles nós adotamos aqui, Janete, nas nossas disciplinas, né? O tema do nosso debate é Brasil, liderança, civilização brasileira, mas muito com foco no lançamento do Trópicos Utópicos, né, que é um livro, na minha opinião, assim, extremamente inovador na tradição da interpretação do Brasil, né, é um ensaio de interpretação do Brasil escrito de maneira muito original, muito autoral. Posso arriscar aqui, Janete, dizendo que é um dos teus livros mais autorais nesse sentido, né, e eu acho que é um experimento de texto muito, muito importante, num momento muito difícil do Brasil. Dito isto, eu vou pedir para o Carlos fazer a primeira pergunta. Pode ser, Carlos? Claro, claro. Boa noite a todos. Antes de tudo, dizer que é um enorme prazer estar aqui com o Eduardo. Eduardo é um colega e um amigo antigo, quer dizer, nós começamos juntos. Aliás, o Eduardo é um dos responsáveis por eu estar aqui, foi ele que me entrevistou, né, para que eu fosse admitido no INSPER em 1999, no IBMEC. E interagimos muito. Meu curso de Sociologia, o curso que nós damos de Sociologia aqui, tem a mão muito forte, muito presente ali, do Eduardo na própria composição do curso. E o Eduardo prefaciou meu livro, foi generosíssimo, né? Enfim, é um grande prazer estar aqui com o Eduardo Janete. Bom,
Nós vamos começar aqui vamos começar pelo livro, para depois a gente chegar na liderança, nas questões do Brasil. Bom, antes de tudo, Eduardo, o livro, além dessa característica que o Fernando disse, o teu texto sempre foi um texto muito bom, mas esse texto está excelente, quer dizer, está um texto muito, muito, muito saboroso de ler, quer dizer, um grande livro. Mas eu quero pegar aqui pelo título, né, uma perspectiva brasileira da crise civilizatória. Não é? Então, vamos lá. Qual é a crise civilizatória e qual é a perspectiva brasileira? Ok, começou pesado. Bom, muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui no INSPER. Como já foi dito, eu tenho um vínculo bastante profundo e antigo com essa casa, com essa escola. Participei praticamente da fundação do antigo IBMEC, que depois se tornou o INSPER. Participei muito da mudança para esse campus, que foi uma conquista espetacular da faculdade. A gente estava num lugar que era muito com cara de escritório e não era um lugar assim de convivência acadêmica, universitária, e vindo para cá eu acho que mudou realmente de patamar, porque a faculdade não é só ir assistir aula e voltar para casa. Eu acho que o ambiente de convivência universitária é fundamental para se ter uma formação completa e uma formação digna desse nome de ensino superior, né? Acho que a mudança para o campus foi realmente decisiva para a consolidação do projeto do INSPER. Bom, vamos ao tema. Uma perspectiva brasileira da crise civilizatória. Qual é a crise civilizatória? Eu, no livro, nas 3 primeiras partes do livro, eu tento diagnosticar 3 grandes problemas e 3 grandes impasses do mundo moderno, que passa a se constituir a partir do Renascimento, se reforça muito no Iluminismo e está conosco. O primeiro grande impasse é um desapontamento em relação à ciência, no que ela prometia do ponto de vista de elucidação da condição humana e do próprio universo. O progresso da ciência é espantoso, é um dos grandes méritos, uma das grandes conquistas humanas, mas a ciência moderna nasceu com uma promessa de que, à medida que avançasse o conhecimento científico, nós passaríamos a entender melhor o sentido das coisas, da própria existência humana. A ciência tinha eu estou pensando nos pioneiros da Revolução Científica do século XVII, que viam, inclusive, nas suas conquistas, um trabalho muito afinado com a religião cristã. Tem uma passagem, não sei se vocês chegaram a ver, em que eu dou todas as citações disso, mas era uma ideia de que, com o avançar da ciência, nós entenderíamos melhor o que é o universo, o que é a condição humana nesse universo, e descobriríamos alguma dimensão de sentido para a existência. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quanto mais avança a ciência, mais impenetrável e mais misteriosa acaba se revelando a condição humana. Vou falar muito rapidamente 2 exemplos. Tem um físico, Niels Bohr, que é um físico dinamarquês, que dizia que a missão da ciência é reduzir todos os mistérios a trivialidades. O arco-íris, a reprodução, tudo que aparentemente era misterioso, a ciência vai lá e mostra que, no fundo, não passa de uma trivialidade perfeitamente inteligível por leis causais. Eu acho que tem um paradoxo aí. Suponha que a ciência termine o seu projeto e reduza todos os mistérios a trivialidades. Vai continuar havendo um mistério, que é o mistério da trivialidade de tudo. E se, per absurdum, também o mistério da trivialidade de tudo se revelasse uma trivialidade, nós teríamos a trivialidade da trivialidade do mistério de tudo. O mistério se repõe, o mistério se recoloca. Não vou resistir a fazer uma citação aqui de um físico que ganhou o Prêmio Nobel em 1979. Vocês têm paciência, um minutinho só. Para tudo isso que eu estou falando, tem um pouco de base assim, de história das ideias. Tá, página 29. Eu achei um resumo bom do que eu estava tentando dizer. Esse é o físico Steven Weinberg, ao concluir o trabalho que rendeu o Nobel de Física em 1979. É curta. Quanto mais o universo parece compreensível, mais ele também parece destituído de propósito. Esse é o paradoxo da ciência, que prometia
pelo seu avanço, encontrar algum tipo de sentido e de propósito maior para tudo, né? Eu posso dar um outro exemplo disso. Eu estou me estendendo um pouco nesse ponto, porque acho que ele é o mais abstrato dos três, tá? Um outro exemplo disso é o que eu estou chamando a família dos porquês. Suponha alguém muito querido que morre e um médico diz a razão daquela morte, de uma forma irretocável do ponto de vista do que aconteceu com aquele organismo. E quando o pai dessa pessoa muito querida que morre pergunta por que ela morreu, o médico dá essa resposta. Ela teve um AVC, ela teve uma ruptura de uma veia que comprometeu o organismo. Só que o porquê do pai não é o porquê da ciência. E o porquê da ciência nem arranha o porquê do pai. O porquê do pai é existencial. Por que essa pessoa chegou a existir? Por que essa pessoa adquiriu uma vida consciente? O que acontece com ela? O que está acontecendo, afinal de contas, nesse universo? Então, esse é um ponto mais filosófico, abstrato. É a primeira crítica à civilização, é a frustração com a ciência como chave para o entendimento da nossa existência. Alguns ateus militantes, como Richard Dawkins, por exemplo, tratam ainda a ciência como capaz de oferecer respostas para as questões que inquietam o ser humano desde que ele passou a se interrogar sobre a sua condição no mundo. Uma segunda crítica à civilização é a promessa da tecnologia, de tornar a natureza cada vez mais dócil e capaz de atender às necessidades humanas. A revolução tecnológica e todo o avanço espantoso também da tecnologia vinha dentro de uma ideia de que, com a sagacidade humana de colocar a natureza trabalhando em favor da humanidade, nós submeteríamos a natureza à nossa vontade, nos assenhoraríamos no mundo natural e estaríamos avançando na conquista de bem-estar, o que, em grande medida, se concretizou. O que não se esperava é que essa promessa de controle da natureza pela tecnologia acabasse se tornando uma ameaça de absoluto e absurdo descontrole das bases naturais da vida, como é o caso da mudança climática. Há um paradoxo nessa tecnologia que prometeu tornar essa natureza cada vez mais amena à vontade e aos desígnios humanos, e agora se descobre produzindo efeitos imprevistos e indesejados que ameaçam se abater sobre nós como se fosse uma fatalidade. E o terceiro grande paradoxo da crise civilizatória é a promessa de que o crescimento econômico traria níveis e patamares crescentes de bem-estar humano e de felicidade humana, coisa que todos os estudos e todas as evidências empíricas hoje mostram que está muito longe de ser o caso. Um americano que tem a renda mediana americana, ou seja, o cara que está bem na metade da distribuição de renda, metade da população está abaixo dele, metade da população está acima dele nos Estados Unidos, o americano com a renda mediana está entre os 5% mais ricos do planeta. E ele sente que lhe faltam mais coisas materiais do que a maior parte dos outros 95%. Nós estamos numa corrida armamentista do consumo completamente despropositada e que tem como uma das suas consequências uma ameaça que eu preferia não estar correndo, de deflagrar desequilíbrios muito sérios na biosfera, com outras coisas que estão acontecendo nesse mundo também. Vou dar mais um dado empírico, já que a gente está numa casa aqui que preza muito as evidências empíricas, e eu tenho afinidade com esse modo de trabalhar, mas olhem essa. Somos 7 bilhões de habitantes, população mundial. O 1 bilhão no topo da pirâmide de consumo, todos nós aqui pertencemos a ele, não tenho a menor dúvida, né? 1 bilhão no topo da pirâmide de consumo é responsável por metade das emissões de CO2 no planeta. Os 3 bilhões seguintes, a classe média global, é responsável por 45% das emissões de CO2. E os 3 bilhões na base da pirâmide são responsáveis por 5% das emissões. E são eles que vão sofrer e já estão sofrendo as consequências da tremenda extravagância do bilhão que está no topo. Tem alguma coisa errada, eu acho que esse modelo não é universalizável. E a humanidade vai precisar encontrar outras maneiras de buscar sentido e de buscar realização
que não essa escalada cega e infinita do consumo. Eu passei muito tempo estudando os economistas clássicos e praticamente todos eles, Adam Smith, John Stuart Mill, Marx, sem dúvida, Marshall, imaginavam que a humanidade passaria por um período em que sacrificaria outros valores em nome da produtividade, da acumulação de capital, mas, a partir de um certo nível de produtividade, as questões econômicas ficariam em segundo plano e o ser humano passaria a viver uma vida pautada por outros valores que não permanentemente a economia, e a acumulação, e o consumo, e essa coisa que não tem fim. O Keynes é um outro exemplo disso, as consequências econômicas para os nossos netos, né? É um ensaio belo, quem não leu, recomendo que leia, em que ele previa, em 1930, no início da Grande Depressão, que, na geração dos seus netos, os problemas econômicos já teriam ficado completamente em segundo plano, seriam colocados no assento de trás. Não, a geração dos nossos netos, dos netos do Keynes, ficou adulta nos anos 60, anos 70. Não era de 100 anos. Era para os netos. Era para os netos. Ele não dá um número cronológico, assim, um intervalo de tempo numérico. Ele fala as possibilidades econômicas para os nossos netos. Eu falei o título errado. As possibilidades econômicas para os nossos netos. E os netos do Keynes, que nasceu em 1883, você pode fazer a conta, eu fiz essa conta, coincide com os anos 60, aquela rebelião juvenil. Até que o Keynes quase acertou, mas não acertou. Porque nos anos 80 veio uma reversão brutal e nós voltamos para aquele padrão altamente restritivo, né, de colocar a economia como centro absoluto, em nome do qual tudo mais é sacrificado. Bom, se existe uma crise civilizatória, o que o Brasil tem a dizer em relação a ela? Se é que é pertinente essa pergunta. Antes de você entrar no campo do Brasil, já que nós passamos por uns... Você não acha que o Weber matou melhor essa questão lá no último capítulo da Ética Protestante, quando ele cita o Goethe, fala sensualista sem espírito, especialista sem coração? Acho que isso é especialistas sem espírito e sensualistas sem coração. Nulidades. E essa nulidade ainda se considera, ainda por cima, o suprassumo da civilização. Exatamente. É um verso do Goethe que ele cita. E logo depois ele recua. Ele fala, não, mas se a gente continuar nesse caminho, vamos para um campo de juízo de valor que não nos interessa. Agora, isso é 1904, né? Não, mas você pode ir mais para trás. O John Stuart Mill, em 1848, já estava, a humanidade já se sacrificou demais em nome da acumulação do capital e do crescimento. Agora é uma questão de viver melhor, de tornar o trabalho uma esfera de autorrealização e não um sacrifício que se faz a contragosto para ter uma renda, de ter uma relação com a natureza que não a reduz a mero instrumento de utilidade e de cultivar valores científicos, artísticos. Mas o Mill tem esperança. O Weber não tem esperança alguma. O Weber é muito pessimista, como o Freud, né? No Mal-Estar na Civilização. Uma provocação nesse ponto também, já, nesse texto do Keynes, ele tem um momento que ele diz, bom, as pessoas vão diminuindo o tamanho da carga de trabalho, chegar em torno de 15 horas, já chega um ponto que ele fala. Enfim, isso não tem, no fundo, uma... E essa crítica do economicismo, da acumulação, do foco no dinheiro, e tal, tem um elemento meio totalitário nisso, quer dizer, a ideia de que você pode programar a cultura, quer dizer, no fundo, não é um exercício da liberdade das pessoas. Por exemplo, usando a expressão do Benjamin Franklin, quer dizer, a acumulação como um esporte. Quer dizer, se o meu objetivo de vida é a acumulação, se o meu objetivo de vida é a atividade empresarial, a atividade empreendedora, etc., bom, qual é o problema? Não, Fernando, ninguém vai decretar isso e proibir pessoas que prezam muito o sucesso econômico de viverem de acordo com seus valores e perseguindo aguerridamente o sucesso econômico. Agora, o que a gente está assistindo é um estreitamento dos valores no mundo. Quanto mais prosperam as sociedades ocidentais, parece que mais obcecadas elas ficam com a própria economia. A humanidade nunca foi tão próspera, nunca foi tão afluente e está cada vez mais enredada em temas e preocupações econômicas. Tem alguma coisa errada. É mais ou menos. Eu acho que a economia, se funcionasse bem, seria como a saúde. Quando você está com uma saúde fragilizada, você não pensa em outra coisa. Você quer recuperar a sua saúde, faz todo sentido. Agora, a saúde existe para libertar a pessoa, para ela viver plenamente a sua vida. Imagine que você, quanto mais saudável se torna, mais obcecado fica com a sua saúde. E é mais ou menos o que a gente observa.
E essa métrica de classificar países de acordo com renda per capita, com padrão de consumo, como se essa métrica fosse decisiva para elencar ou para ranquear sociedades de acordo com seu grau de avanço. Aliás, o PIB é uma medida desastrada, de medida até do bem-estar econômico das pessoas. O PIB é um desastre. Se você está numa comunidade que tem água potável livre, como o ar que nós estamos respirando agora, isso não entra no PIB. É como o ar que a gente está respirando. Se essa comunidade polui todas as fontes de água potável e passa a ter que purificar, engarrafar, distribuir e trabalhar um pouquinho mais para comprar água, o que acontece com o PIB? Aumenta. E daqui a pouco a gente vai estar andando com garrafinha de oxigênio no bolso e o PIB vai aumentar de novo. O que está sendo medido? É uma métrica muito duvidosa do que significa bem viver, de uma boa vida. A perspectiva brasileira agora. A perspectiva brasileira, eu defino 2 campos de força, Carlos, na cultura brasileira. A gente pode debater isso, eu acho que é uma simplificação, mas ela capta alguma coisa. Eu acho que existem 2 linhas de pensadores razoavelmente demarcadas no pensamento brasileiro. Eu estou chamando miméticos e proféticos. Os miméticos e os economistas têm uma enorme afinidade eletiva com esse mimetismo. Os miméticos dizem o seguinte: nós queremos ser como eles já são. Eles, o mundo rico desenvolvido. Tudo que a gente tem que fazer é copiar direitinho e fazer direito, fazer corretamente para chegar lá. Então, o Brasil aspira, se tudo der certo no Brasil, nós vamos virar uma espécie de estado do sul dos Estados Unidos ou virar uma espécie de estado do sul da Europa. É um país ocidental que deve almejar um bom comportamento dentro do clã ocidental. Nós queremos ser como eles e almejamos chegar lá e sermos iguais a eles. O modelo é esse. O Eugênio Goudin, que é um dos economistas que eu mais admiro, chega a falar. Acho que vale a pena ler também para... Incomoda você se de vez em quando eu fizer uma citaçãozinha, não? Porque eu acho que dá mais concretude. Está aqui. Olha o que o Goudin fala. É um dos economistas que eu mais admiro. Eu sempre defendi o Goudin, mas nesse ponto aqui eu sou crítico, eu sou o contrário. O Goudin fala com toda clareza: os países da América Latina não precisam criar uma civilização. Ela já foi criada pela Europa nos últimos 4 séculos. Cabe-nos assimilar essa civilização. É a postura mimética. Vamos copiar direitinho, a gente simplesmente vai se tornar, se tudo der certo, como eles já são. Do outro lado, tem os proféticos. Se os miméticos são Rui Barbosa, Eugênio Goudin, Fernando Henrique Cardoso, que aparece aqui também, entre os proféticos você tem pensadores como Gilberto Freire, como Oswald de Andrade, como Darcy Ribeiro. O Brasil não é uma cópia canhestra e desastrada de um modelo ocidental que ele jamais alcança. Nós temos condições de ter alguma originalidade e de propor uma civilização pautada por outra sensibilidade, por outro modo de vida. A visão profética é que nós não podemos nos resignar e nos apequenarmos de achar que nós queremos ser como eles, mas simplesmente não somos suficientemente competentes e eficientes e produtivos para ser tudo isso. Na visão profética, o Brasil é um país imperfeito e recalcitrantemente ocidentalizado, e ainda bem, com todas as mazelas e todos os problemas que isso também implica. E o que nos dá uma condição de originalidade, uma oportunidade de ousar um projeto pautado por outros valores e outra orientação de realização humana, é exatamente a presença na nossa cultura de elementos pré-modernos ligados à cultura ameríndia e à cultura africana, que se integraram aqui de uma forma muito diferente do que ocorreu em outros países do Ocidente. A presença desses elementos pré-modernos, não ocidentais, que estão muito imbricados e muito disseminados na vida e na sensibilidade brasileira, é aquilo que nos permite ousar e propor alguma coisa original diante de um mundo que está em crise, um mundo civilizado que está precisando encontrar alternativas. Eu acho que os proféticos exageram muito quando começam a dizer que
Vou dar um exemplo gritante. O Jorge Maltner, que é um tropicalista, e diz: ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. Não dá. Isso é de uma arrogância, de uma pretensão, de um disparate completamente inaceitável. Aí é realmente ir longe demais nessa pretensão. O Brasil não é o único país imperfeitamente ocidental que tem um centro de gravidade cultural que lhe é próprio. Existem outras culturas, como o México, como a Índia, como a Rússia, que também devem buscar viver à altura dos seus valores, que não são simplesmente cópia daquilo que o mundo rico estabelece como sendo o padrão de sucesso. Então, eu acho que os proféticos eles ficam messiânicos, muitas vezes, quando começam a dizer que tem que ser a primazia e que o mundo inteiro ainda vai se render ao nosso charme, ao nosso encanto, à nossa beleza. Não é isso. Não é isso. O que não dá para aceitar é essa postura muito forte da cultura americana de que estão todos querendo ser como eles, mas simplesmente não chegam lá, não alcançam, porque eles são muito superiores e mais competitivos e mais produtivos e fazem tudo melhor. Eu acho que eu gostaria de viver num mundo, essa é a utopia, em que várias culturas com centro de gravidade que lhes é próprio podem oferecer alternativas a um padrão que se torna assustadoramente dominante e hegemônico em escala planetária. Naquele documentário da Isa Grisbom, sobre o Darcy, você tem uma participação que você fala que a utopia brasileira é literal. Tá? É aperfeiçoar novas formas de convivência sem perder o fogo dos afetos. Exatamente. Né? Acho que esse documentário tem 18 anos, mais ou menos. Pois é, está quase literalmente de novo aqui no livro. Apurar a forma da convivência sem perder o fogo dos afetos. Tem alguma coisa na convivência brasileira que é diferente do ponto de vista de afabilidade, de uma compreensão lúdica mais amigável da vida, e que não é pautada por essa obsessiva busca de eficiência, de produtividade, de posicionamento. Deixa eu fazer uma de cético de novo aqui. Totalmente, eu adoro céticos. Eu vou fazer uma de cético. Talvez uma posição de um gaúcho. Tá? Porque o gaúcho está fora do trópicos utópicos aqui. Né? O gaúcho está lá no frio. Aliás, hoje não é um dia bom para falar de trópicos utópico, utópicos. Né? O frio que está fazendo, vindo para cá, eu lembrei disso. Eu tenho uns amigos gaúchos, quando a gente estava olhando a Olimpíada, aquela abertura, quando estava tocando Tom Jobim, estava tocando Moro num país tropical, abençoado por Deus. Só a Gisele Bündchen nos representava. Realmente, nada mal. Né? Nada mal. Né? Mas, então não tinha. Então ele está fora. Né? Eu quero dizer o seguinte: isso é uma brincadeira. A verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul. No inverno, a verdadeira Bahia. Mas o ponto é assim, nós não vivemos essa ideia de um caráter nacional, né, de que você pode ter um caráter nacional, um caráter coletivo, um sonho brasileiro, um sonho coletivo, um sonho nacional. Não tem um elemento regressivo nisso, quer dizer, meio arcaico. Fernando, os ingleses tiveram suas utopias, pensaram o seu futuro de maneira ousada. O Thomas More fez uma utopia, o Francis Bacon fez. Os americanos fizeram o sonho americano, elaboraram. Por que nós não podemos ter o sonho brasileiro? Porque a gente tem que se render ao sonho americano? Não precisamos nos render. Eu estou dizendo assim, faz algum tempo que isso fazia algum sentido. Nós vivemos num mundo onde eu tenho a filha de um amigo meu, que é médico. A identidade dela é japonesa. Ela gostava de se vestir daquilo, como é que é mangá, etc. Aquelas coisas. Ia num sábado num parque florido com as amigas, não é? Então, porque ela construiu na internet, essa identidade dela se desterritorializou, não é? Ela perdeu o contato com uma certa história dada por um país e tal, por não sei o quê, e se construiu num mundo digital, num mundo mais, né, nesta aldeia global. Isso vem no mínimo dos anos 60, tá certo? Essa reflexão. Então, quer dizer, a ideia de que em 2016 a gente fala num projeto nacional que envolve uma certa identidade cultural, não tem um elemento arcaico nesse sentido. Você está dando para tudo que eu falo um caráter institucional e fechado. É totalitário falar que a busca obsessiva do dinheiro. Não vai ser decretado, não tem um grande projeto nacional que um governo iluminado agora vai. Mas você tem fenômenos culturais, como foi a abertura das Olimpíadas. Aquilo ali só podia ter sido feito no Brasil, e aquilo reflete a vida brasileira. Nós somos diferentes. Não só a abertura, mas também os atletas irem curtir a periferia do Rio, irem para Teodoro e se acharem num baile funk, né? Por mais estranho que isso possa parecer. Quer dizer, e mais, né?
não só a abertura, mas o encerramento também, né? Com uma grande festa, um mosaico de humano ali. Eu costumo dizer, Eduardo, nessa perspectiva, que o Brasil é um país tão extraordinário, com todo o respeito aqui, né, que a gente consegue produzir japonês preguiçoso e alemão engraçadinho. Quer dizer, porque entra na corrente sanguínea. Né, e a Olimpíada e a Copa do Mundo talvez tenham sido bons exemplos dessa magia, né, dessa possibilidade. Agora, é claro, não é um projeto nacional. Esses pensadores, o Eduardo me corrija, na verdade, eles pensam no sentido de qual é a contribuição que o Brasil pode dar para o mundo. Né? É a preocupação do Gilberto Freire. Cultura é alguma coisa que vem de baixo para cima, não é alguma coisa imposta por um governo iluminado, por intelectuais. Eu sei o que é melhor para o país, vamos fazer assim. Vamos mudar a língua para o tupi. Né? Ninguém vai mudar a língua. Geral. Mas qual é a política que se produz disso? Nesse choque, dessa crise civilizatória e, de uma forma geral, né, no mundo todo, não estou perguntando ainda do Brasil, nós vamos chegar no Brasil, mas qual a política que se produz disso? Porque, na nossa perspectiva, Eduardo, quem vai, de alguma forma, fazer o diagnóstico dessa grande crise, vai sentar e tentar construir novos consensos, não são os economistas, ainda são os políticos. Né? Mas você olha para o mundo e vê uma terrível crise de liderança. Se você olhar para a Europa, você olha para o Hollande, quer dizer, não dá para comparar o Hollande com Mitterrand, que não dá para comparar com De Gaulle. Não é? Você olha para o atual primeiro-ministro da Inglaterra, não é o Cameron mais, que foi tão absurdo que... Mas não dá para comparar com a Thatcher, que não tem a menor comparação com Churchill. Nos Estados Unidos serve da mesma forma. Na Espanha, Felipe González ou Mário Soares. Talvez você tenha tido no mundo uma última grande geração de políticos que foi ali na travessia dos anos 80 para os 90 da reunificação. Não é? O próprio Estados Unidos também teve uma grande liderança, discutível por muita gente, mas uma grande liderança, que é o Reagan. Mas talvez tenha sido o esgotamento dessa perspectiva política colocada agora, talvez embasbacada diante dessa crise civilizatória que você... Eu acho que você colocou muito bem o problema, Carlos, mas talvez a gente esteja diante de movimentos cíclicos e momentos de maior ou menor capacidade de gerar sonho coletivo. Eu sou estudioso de história das ideias. Você vê na história, sei lá, do século XVIII para cá, 3 momentos em que a humanidade sonhou coletivamente. A humanidade. Alguns países mais, outros menos, mas foram momentos muito vigorosos de sonho compartilhado. A virada do século XVIII para o século XIX, a geração romântica, que a gente lê hoje e vê como eles estavam sonhando alto. O John Stuart Mill é um pouco parte disso. Ele tenta incorporar ao pensamento econômico muito dessa contribuição visionária dos românticos europeus, ingleses, alemães, franceses. Depois você teve um outro momento muito rico de florescimento, de sonho coletivo, que foram os loucos anos 20, em que você teve movimentos culturais muito fortes, muito expressivos, e o surgimento do modernismo, em que a humanidade estava disposta a embarcar em visões de que o futuro não seria uma repetição piorada do passado, seria radicalmente diferente. E a última vez foram os anos 60, que eu peguei a ressaca disso, a minha geração ficou adulta nos anos 70, mas eu ainda tenho um resquício de memória e de experiência quase direta do que era a ousadia de pensar um futuro radicalmente diferente do passado, que floresceu nos anos 60. Eu acho que, olhando isso em perspectiva mais ampla, panorâmica, histórica, a gente tem que entender que, dos anos 80 para cá, nós estamos vivendo um tremendo refluxo dessa disposição a sonhar coletivamente. E se exacerbou enormemente um individualismo egoísta e fechado do consumo, do dinheiro, da produtividade, da eficiência, de um mundo que ficou cruel, né?
E hoje os países ricos estão numa postura totalmente defensiva, querendo simplesmente se fechar para preservar aquilo que tem. Na Europa, os Estados Unidos perderam totalmente a condição de liderança cultural. Aquela perspectiva da Margaret Thatcher na transição dos 70 para os 80, que liberta uma enorme energia produtiva da economia, tal, mas ela é baseada numa questão que diz mais ou menos assim: esse negócio de sociedade não existe. O que existe são as famílias e os seus indivíduos. São os indivíduos, nem família. Fala, o que existe é o indivíduo. Não existe a sociedade. Então você perde a perspectiva de sociedade, logo você perde a perspectiva da política que vai discutir essa sociedade. Agora, a tua perspectiva, ela diz o seguinte: não, em algum momento essa crise ela vai revelar um novo pensamento, e esse novo pensamento vai gerar as suas lideranças, as suas saídas, as suas alternativas por si próprio. E não dá para saber por quanto tempo leva isso. E quais vão ser as consequências. Mas, olhando essa perspectiva que eu ofereci, você vê que são movimentos bem caracterizados, em que alguma coisa acontece que leva a uma possibilidade de pensar generosamente o futuro, de maneira muito mais corajosa, como possibilidade, do que simplesmente uma repetição do que já é. Você lê os românticos, você fica impressionado com a ousadia intelectual e visionária e política também. O Renascimento europeu, pega a utopia do Thomas More, o sonho de uma sociedade justa, que hoje para nós ficou anacrônico, mas é uma coisa. A Nova Atlantis, do Francis Bacon, era a época em que a Inglaterra estava surgindo como nação e estava se afirmando como nação. Eles ousaram sonhar esse sonho de um mundo em que a ciência e a tecnologia resgatam a condição humana e recriam o paraíso perdido. É um sonho do Bacon. A ciência aplicada à tecnologia vai dar ao ser humano um novo paraíso. E o mundo viveu isso, mas esgotou esse sonho. Os americanos, na Grande Depressão, cunharam a fórmula do sonho americano, só em 1930. Mas vou fazer aqui, fazendo um pouquinho de novo. Não, faça sempre. Mas não é, de novo, um paradoxo nisso, né? Porque talvez, aqui eu vou dar um cético marxista. O marxista diria que essa, no fundo, não é uma visão um pouco, vou usar uma expressão forte aqui, meio de classe média de país avançado, né? Pelo seguinte, quer dizer, os últimos 30 anos foram os anos onde, de fato, os setores da classe média, os países avançados, perderam, né, o processo de dispersão econômica do mundo, chamada globalização, mas muita gente ganhou. Os países pobres ganharam no mundo inteiro, né? O Brasil ganhou, a América Latina ganhou, a China ganhou, a Índia ganhou. Ganhou o quê? Ganhou dinheiro, ganhou desenvolvimento, ganhou a pobreza caiu. Não, a pobreza não dá. A pobreza caiu 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas. É porque a gente não entende muito os pobres, né? Nós somos a classe média. Agora, as pessoas saíram da pobreza. 600 milhões de chineses saíram da pobreza. Isso na Índia, na China, os dados estão abertos para todo mundo. O marxismo, Fernando, é uma coisa complicada. O desprezo que os pensadores marxistas têm pelas culturas não ocidentais é alguma coisa que não fica em nada a dever ao pior dos capitalistas, ou de que seja lá quem for. Quando os Estados Unidos invadiu o México, no final do século XIX, o Engels escreveu um artigo dizendo: finalmente o México agora vai ter uma chance de virar um país de direito. O que o Marx fala sobre a colonização inglesa da Índia é um absurdo de arrogância ocidental, de desprezo por tudo que não é aquele padrão ocidental. É isso que não pode ser aceito, porque não existe um único modo de vida no planeta. Felizmente, tem muitas formas diferentes. Os economistas não respeitam as culturas não ocidentais e os marxistas menos ainda. São de uma pretensão universalizante de achar que todos têm que ser. O que a União Soviética fez com os povos e as nacionalidades e as religiões antigas foi de uma enormidade sem tamanho, por arrogância de achar que não, tem que ser o marxismo, o leninismo, o materialismo dialético, não tem espaço para crendice, para superstição, tudo que não se encaixa. Não há crendice e superstição maior do que o marxismo. E as outras não podem, são intoleráveis. A minha referência ao marxismo era quase uma brincadeira aqui.
Eu só estou dizendo o seguinte, quer dizer, o preço da integração econômica global não é um pouco a perda da identidade? Quer dizer, e que significa, paradoxalmente, eu cito o Tyler Cowen, por exemplo, que tem escritos sobre isso, quer dizer, não é um ganho, é um ganho de diversidade para os indivíduos, é uma perda para as regiões, para os países, para as histórias, para as tradições, para os sonhos coletivos, mas é um ganho para os indivíduos. O fato de eu botar um McDonald's no Laos significa assim, há uma perda de identidade do Laos, mas há um ganho de diversidade para os indivíduos que moram no Laos, né? Porque eles podem comer um hambúrguer do McDonald's. Não sei se é bom ou ruim. Estou dizendo, tá certo? Não sabe se é bom ou ruim, mas defende, né? Tá não estou defendendo. Estou dizendo que ele tem alternativa. O Cartoon Network chegou no Nepal. Que delícia. Agora as criancinas nepalesas vão crescer tem a opção vendo de ver o Cartoon Network. Como é que é? Eu não vi. Tem opção. É uma opção de ser contra. Eu estou dizendo, por que as criancinhas do Nepal têm que consumir a cultura do Nepal, as criancinhas da Bahia têm que consumir a cultura da Bahia, e as criancinhas do Rio Grande do Sul têm que consumir a cultura da toda de bombacha. Pois é, eu acho que não se deve lidar com isso de uma maneira autoritária e restritiva. Mas a gente não pode se resignar e achar que então deixa e vai uniformizar tudo nesse padrão que nem os americanos, aparentemente, veem com muito bons olhos. Porque, eu não vou entrar aqui em coisas empíricas e tal, mas o descontentamento dos americanos com a sua própria vida hoje é uma coisa espantosa também. E a incidência de transtornos mentais nos países ricos está ficando uma coisa quase alarmante. Tem mais suicídio do que morte em acidente rodoviário. Tem um estudo recente do Laia dizendo que o problema da miséria subjetiva é muito mais sério hoje nos países desenvolvidos do que desemprego ou qualquer questão econômica. Mas não me parece que a tua perspectiva seja essa, não? De colocar um muro e defender as culturas locais, tal. Me parece que é o contrário, quer dizer, é a possibilidade da diversidade, quer dizer, das culturas locais também terem expressão mundial e a criancinha lá do Texas assistir o Cartoon Network, mas também ter informação do resto do mundo. Quer dizer, me parece que a perspectiva ela é multilateralista, não pluralista, né? Pluralista. Eu queria estar num mundo mais pluralista do que ele é e está se tornando. Então, nesse sentido, voltamos para a Europa. É um grande problema lidar com aquela diversidade que se estabeleceu lá a partir desse mundo super consumista, hedonista em grande medida, porque nem filhos se quer ter mais, a população envelhece, alguns serviços não são mais dignos, vão ser feitos por migrantes, e a hora que vem o colapso econômico, esse migrante está ocupando postos de trabalho e começa toda uma reação em relação a eles. Com efeitos regressivos na política, né? Como a gente está vendo. Exatamente, nesse aspecto. Nessa perspectiva brasileira, então, seria justamente o contrário, quer dizer, a perspectiva em que a diversidade, o estranho, pelo contrário, é bem recebido. É bem recebido, mas com um molho muito particular. É nessa direção. Exatamente Quer isso. dizer, a tua adesão aos proféticos, ela é escancarada, né, Eduardo? Quer dizer, é clara. Eu sou um profético analítico. O Oswald de Andrade, isso é uma coisa curiosa dos intérpretes do Brasil, Carlos. Eu me dei conta disso quando eu estava preparando o livro. Você tem essa linhagem extremamente rica e bela de intérpretes do Brasil, né? Pessoas que pensaram com muito cuidado, com muita informação, com muito requinte, com muita sofisticação, a nossa trajetória como cultura e como nação. Só que é uma busca da identidade que está sempre olhando para trás. Formação, raízes, males e bênçãos de origem, como se a busca da identidade fosse alguma coisa que se dá necessariamente com um olhar retrospectivo. Por que não pensar uma busca de identidade com um olhar prospectivo de um sonho compartilhado? Por aí também. Só para completar, Fernando, o único desses intérpretes do Brasil que fez esse caminho de buscar prospectivamente uma identidade e não para trás foi o Oswald de Andrade. Só que ele é um dos pensadores mais anárquicos e indisciplinados que tem. Ele faz isso de maneira rapsódica, de maneira completamente muito poética, mas sem um mínimo de paciência conceitual, de construir um argumento, de sustentar uma posição.
eu me dei conta que estava faltando fazer e provocar esse exercício. Então, mas o Brasil parece que é isso, quer dizer, essa perspectiva antropofágica, né, do Oswald de Andrade, ela está presente, por exemplo, no fato de São Paulo ser talvez a cidade que tenha mais restaurantes japoneses no mundo, né, onde o sushi, né, vem com manga. Quer dizer, né, essa enorme capacidade de você pegar o que é internacional, universal, e dar um molho particular. Quer dizer, essa é a perspectiva do Gilberto Freire e a perspectiva do Darcy. Aproveitando os 80 anos do Sérgio Buarque, né, Do Raízes. do Raízes do Brasil, né, no final do Raízes do Brasil ele tem a sua famosa profecia não, sei lá, o seu wishful thinking, não sei como. Utopia, na verdade. Sua utopia, né? Mas ele chega a um ponto, ele diz assim, a impessoalidade do liberalismo nunca fixou, da cultura do liberalismo, nunca fixou raízes entre nós, ele diz isso. E, no fundo, ele veio da Alemanha, talvez ele estava imbuído daquele sonho germânico, talvez. Mas a ideia de que... E ele faz a denúncia não, ele faz a crítica da cordialidade. Não é? Você está fazendo um elogio da cordialidade, Janete? Eu tô fazendo um elogio de relações mais densas de afeto e de uma atitude, do elemento contemplativo na vida. Essas culturas anglo-americanas são muito marcadas pelo elemento competitivo. Tudo tem que ser metrificado, ranqueado. O loser é loser, o winner é winner. A métrica disso é fundamentalmente o tamanho da sua conta bancária, porque é isso mesmo. E isso, para mim, não é um ideal de vida. Longe disso. Para mim, isso é um pesadelo com ar-condicionado. Eu acho que nós temos que buscar outras visões do que é a melhor vida. É um problema ético. Quando essa cordialidade, esse jeito, essa malemolência, esse charme, essa magia brasileira, ela penetra no mundo institucional e vira uma espécie de jeitinho contra a lei. Como é que tu te relaciona com essa crítica da Rui, do Roberto da Mata, por exemplo? Eu acho maravilhoso que nas relações profissionais e de trabalho na vida brasileira haja uma afetividade e quase que uma exigência de relação pessoal. Brasileiros não gostam de serem tratados como peças que preenchem uma função na divisão do trabalho, anônimas e impessoais. As pessoas cobram, com razão, um reconhecimento e um respeito à sua pessoa. Eu acho isso ótimo, eu não acho nada ruim. Acho muito bom, acho belo, acho legal. Mas a questão aí estaria, na verdade, eu sempre gosto de retomar uma ideia do Aristóteles, né, quando ele vai falar da mediedade, né? Que ele se pergunta qual é o contrário da covardia. Todo mundo tende a responder que é coragem. Não, coragem não é o contrário, é a temeridade. A coragem é a mediedade, é o ponto do meio. Então, na perspectiva do homem cordial, quer dizer, não é nem o personalismo, não é? E nem é a impessoalidade total. Lógico, você tem absoluta razão. Do Aristóteles nunca dá para discordar. Aristóteles é um porto seguro. Né? É uma questão de dosagem. É uma questão de dosagem. Mas achar que esse ideal da total impessoalidade, da fria relação, sem nenhum vínculo, como um ideal de profissão, de eficiência, eu não vejo isso como aceitável. Nesse aspecto, acho desumano. Um fenômeno interessante, muito recente, é a vaia na Olimpíada. Como que a vaia foi percebida, né, como falta de educação, intolerância, etc., mas como ela também era uma manifestação do emocionalismo e da paixão desse país. Né? Agora eles querem dizer como é que a gente deve torcer. Mas aplauso no tênis mas isso mesa, pode, isso não pode. Mas no ping-pong não dá para aplaudir. Por quê? Quem decretou? Vamos abrir um pouquinho aqui, Carlos? Vamos abrir. Quem quiser fazer perguntas aqui, terríveis. Então, pode fazer pergunta dura aqui, todo mundo. É para isso. Vamos distribuir aqui. Totalmente. É problema deles. Eu acho que a Índia tem muito mais força de identidade do que até onde eu conheço, do que a China. A China está num movimento muito agressivo de querer mimetizar um padrão americano.
Aí é uma questão de estudo da cultura chinesa. Eu não tenho elementos para... Conheço pouco da China. Não dá para ouvir nada o que ele fala. Não dá para ouvir? Ah, é? Poxa, vocês perderam a melhor parte. Vamos lá. Mas me Alguém- preocupa, eu alguém quer compartilho fazer enormemente a sua preocupação de ver um padrão, que é o norte-americano, se tornando hegemônico sem limite. Eu estou aqui propondo, vamos pensar juntos se isso é um problema ou não. Pode ser que o mundo inteiro queira ser exatamente como os Estados Unidos. Vai virar tudo um grande Estados Unidos. Eu não gostaria de estar nesse mundo, francamente. Eu acho que vai ser uma perda irreparável da diversidade, do pluralismo e de alternativas. Até porque esse padrão estabelece um limite natural hoje, biológico. Ele não é universalizável. Quando os românticos faziam críticas, lá no século XIX, mesmo Keynes e tudo, não tinha ainda o fato incontornável de que a natureza impõe limites. A mudança climática é uma... E não só ela. Né? Você só uma questão. Você não se identifica com os otimistas, Diamond, esses caras da Singularity University, o próprio Steven Pinker que escreveu, quer dizer, que essa identificação da nossa época com a melhor época da história, essa ideia de que a tecnologia vai resolver os problemas que a humanidade cria, vamos dizer assim, que o paradigma da abundância vai substituir o paradigma da escassez. Você não se coloca nesse campo. O meu livro é exatamente contra isso, Fernando. Contra isso. Eu percebi. É só para confirmar. Eu acho incrível que o americano com a renda mediana, que está entre os 5% mais ricos do planeta, é um loser na sua cultura. E sente que lhe faltam mais coisas materiais do que a maior parte dos outros 95%. O americano mediano ele é um loser. Eduardo, eu queria Ele insistir. está entre os 5% mais ricos. Eu queria insistir ainda na política. E qual é a democracia que se produz nesse contexto? Como assim, cara? No sentido de que a ideia da democracia ela passa a ter um valor meramente de maioria ou minoria. Não é? Quer dizer, quem tem mais votos leva, quem tem menos votos espera por uma próxima eleição. No executivo, nos congressos, não, é proporcional. Mas os congressos, ao mesmo tempo, vão perdendo importância, os próprios partidos vão tendo uma enorme crise de representação. Quer dizer, há um esgotamento desse sistema de democracia representativa. Isso é, e o perigo é que isso descambe para soluções retrógradas. Né? Isso. Vamos lá. Alô? Oi. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma seria, eu acho que eu partilho da sua utopia, de uma coisa mais sensível e tal. Mas eu me pergunto sobre... acho que eu sou um pouco mais otimista no sentido de que, pelo que eu percebo ainda, eu acho que a gente está melhor do que antes. Eu não sei se a nossa geração é mais consumista do que outras gerações, por exemplo, sei lá, nos 50 ou nos 20. Eu não sei se a gente é mais consumista do que antes, ou a gente dá valor para outras coisas. E outra coisa sobre a diversificação de conteúdo, por exemplo, eu acredito que hoje está melhor do que antes. Por exemplo, a gente tem televisão no Cartoon Network, mas a gente tem o YouTube, por exemplo, que a gente acessa e consome conteúdo da maneira que a gente quer. E, por exemplo, a gente vê o fenômeno de um piauiense que, com um celular, conseguiu chegar ao canal um dos canais mais importantes do mundo no YouTube, quase equiparando ao Porta dos Fundos, que tem toda a assessoria de artistas da Globo e tudo mais. Quem é o piauiense? Quem é? É o Whindersson Nunes, quem já ouviu falar. Ele fala Vou besteira. olhar, fiquei curioso. Ele fala besteira na internet, só que o canal dele tem mais de 10 milhões de inscritos. Então é uma coisa interessante no sentido de como a gente está hoje, eu acho que está melhor. E outra coisa, só para finalizar, seria a questão da cultura. Porque às vezes a gente parece ocidentalizar algumas culturas, mas tem algumas coisas que parecem mais difíceis de engolir em outras culturas, nessa questão de diversificar outras culturas. Por exemplo, cultura de, às vezes, como o Oriente Médio trata as suas mulheres,
coisas assim que às vezes é uma ocidentalização que a gente olha para eles, mas da mesma forma é difícil a gente engolir algumas coisas como a gente vê alguns tratamentos que eles fazem com as mulheres, alguma coisa assim. Eu digo, estou generalizando, eu sei, desculpa, mas Não vamos seria esquecer isso. que, olha, o casamento interracial era proibido em 7 estados americanos até a década de 60, cara. O sexo oral era proibido na Geórgia, estado americano, mesmo entre casais casados, até 1993, Mas como é que fiscaliza com isso? prisão de 20 anos. É fato, está aí, está no livro. Até 93, no estado da Geórgia, mesmo um casal irresistível, casado. Fernando, batom. Pena de 20 anos máxima de reclusão. Vamos lá. Não, essa coisa de estar melhor ou estar pior é muito subjetiva. É difícil dizer se é melhor ou se é pior. Agora, a humanidade está fazendo um experimento em escala gigantesca com a única casa que ela possui, que é a biosfera. E isso eu acho muito preocupante. Vou dar mais um dado. Os Estados Unidos consomem hoje eletricidade só com ar-condicionado num volume maior do que o continente africano para tudo. E agora a China e a Índia estão querendo consumir ar-condicionado exatamente como o americano. Triplicou a venda com subsídio do governo. Essa conta não fecha, cara. Janete, aqui. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Uma ponderação. Primeiro, você falou do Oswald. Eu gostaria de lembrá-lo do Sousandred também, que teve uma visão Sem dúvida. bastante futurística e à Sim, frente do bem tempo. lembrado. E fazer uma pergunta sobre como você vê as alternativas atuais à democracia representativa. Você acha que o Partido Pirata da Islândia pode oferecer alguma coisa? Como que você vê as Partido alternativas? Pirata da Islândia? Da Islândia. Atualmente é o maior partido representado no Congresso da Islândia. E eles defendem o quê? Lembrando que a Islândia foi o primeiro país a entrar na crise de 2008 e o primeiro país a sair. Resolvendo o problema bancário de uma maneira não japonesa, né? Não criando bancos. Escondendo. Prendendo banqueiros, resolvendo o problema bancário, estatizando e depois privatizando, mas sem deixar esqueletos trancados dentro do Essa armário. coisa da crise financeira, eu não tenho como falar desse Partido Pirata, eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas a coisa da crise financeira eu acho realmente curiosíssimo. Enquanto os bancos estavam ganhando fortunas incomensuráveis, ai de quem ousasse dizer que tinha que socializar. Imagina, propriedade, ganho privado, você é um socialista, que isso, que absurdo. A hora que eles perderam, não, agora vai ter que socializar. A perda vai ser, e foi socializada, virou dívida pública, jogaram para gerações futuras. Isso está completamente errado, cara, não pode acontecer. Dentro de uma lógica, inclusive, estrita de mercado. Como é que, enquanto os bancos estão ganhando fortunas, ninguém ousa aventar que deve ter um compartilhamento, e no momento em que quebram, por aventura irresponsável, quem vai pagar essa conta são as gerações futuras, os contribuintes. Carolina? Eduardo, eu fiquei curiosa. Você foi tentar desenvolver um raciocínio, aí a gente bombardeou com pergunta. Quando você falava da métrica ocidental, winners and losers, você falou, não é por essa métrica que a sociedade tem que se pautar. Essencialmente vai ser por algum parâmetro ético, que é quase que inevitável de fazer essa pergunta, principalmente quando a gente fala de multiculturalismo e como vai se dar essa convivência multicultural com diversos parâmetros e diversas escalas de valores. Eu sei que você não tem uma tendência de fazer nenhuma abordagem normativa, você é muito mais um provocador, né? Uma pessoa que faz a gente pensar sobre novos parâmetros. Queria que você desenvolvesse um pouco esse argumento que você ia começar a desenvolver sobre quais parâmetros éticos, então, a sociedade deveria se pautar para transitar entre novos modelos de... O tempo que a gente tem disponível para amizade, para conviver com os idosos, para conviver com as crianças,
o grau de disposição das pessoas de ter uma vida humana mais rica e plena e cheia de vínculos. Hoje em dia, as pessoas sabem a bolsa em 4 continentes e não conhecem o seu vizinho. É estranho isso. Não tem uma métrica, e acho que talvez não seja cabível ter uma coisa. Não, tem um número aqui, um indicador que vai... Mas você discute alguns dos princípios que você consideraria... Eu acho que essa dimensão das relações pessoais está sendo muito agressivamente atropelada por uma exigência de competição, de eficiência, de acumulação, sucesso. A idolatria do sucesso, tal como definido por aqueles que acham que todos querem ser como eles, né? E o pior é que a maior parte de nós internaliza isso e passa a se sentir inferiorizado, porque não é como eles. Eu era criança, eu ficava babando, eu via aquelas casas americanas com jardins lindos, automóveis, eu via na TV. Eu falava, puxa, por que a gente não é assim, caramba? Por que aqui não tem isso? Né? Produtos maravilhosos, aquela fachada do seriado americano, né? Aquilo dominava a minha percepção. Eu demorei muito para me distanciar dessa fantasia que a TV americana, na época que eu era pequeno, incutia na visão de cada um, né? E no modo de sentir de cada um. Eu me sentia muito inferiorizado por estar num país que não tinha aqueles carros, não tinha aquelas casas, não tinha aquela abundância, e afluência, e padrões de consumo espetaculares, ruas imaculadas. Mais colega ali. Minha pergunta, eu queria colocar uma variável que eu tenho pensado sobre essa discussão, que é a inteligência artificial. Saiu recentemente na The Economist um especial sobre inteligência artificial e que eles ressaltam vários dos debates que estão surgindo por conta desse tema, sobretudo com relação ao mercado de trabalho do futuro, né? Então, algumas das conclusões principais é que, por exemplo, se sua profissão for envolver rotina, independentemente se ela for um trabalho simples ou sofisticado, ele vai ser substituído por tecnologia. Então, médicos por aí vão ficar desempregados. E ele mostra que um dos grandes diferenciais do ser humano no futuro é ser menos máquina e ser mais humano, né? E eu achei essa conclusão muito interessante, inclusive, assim, como experiência pessoal, acabei de voltar do mestrado nos Estados Unidos e uma das matérias que mais está na moda, assim, é mais mainstream, é uma que chama Interpersonal Dynamics, que é justamente você trabalhar sua inteligência emocional, entender o outro, os sentimentos do outro, se colocar em posições de vulnerabilidade, etc., né? Então, até isso está virando meio mainstream lá nos Estados Unidos. Então, queria saber o que... Não, você tem toda a razão. A tecnologia ela traz um potencial libertador do trabalho que chamavam os marxistas alienado, né? O Marx tem uma colocação que eu gosto, o jovem Marx. O trabalhador assalariado só se sente ele mesmo quando ele não está trabalhando. Porque, enquanto ele está trabalhando, ele não se sente ele mesmo. Ele aluga a força de trabalho dele para um terceiro, ele não tem nada com aquele trabalho, não tem nenhum sentido de realização, de envolvimento afetivo com aquele trabalho, ou ver qualquer sentido naquilo, mas para ganhar a vida e não ficar amíngua ou viver da mendicância, ele tem que vender a sua energia, né? A tecnologia, já o Aristóteles previa, quando os fusos, quando as máquinas substituírem os escravos, a humanidade inteira vai poder ser livre, né? Mas é curioso, porque a produtividade aumentou, e talvez as pessoas estejam trabalhando mais horas hoje do que trabalhavam no passado. Em bom número de casos, certamente. Colega ali, por favor. Mas você concorda que, assim, meu ponto era muito mais assim, como que você vê esse lado da gente, como diferencial, ser mais humano, isso se tornando uma cultura praticamente americana, uma vez que eles têm muito mais capacidade de expandir esse tipo de pensamento ao redor do mundo, né? Não o americano como peça de uma engrenagem. Tomara que aconteça. Eu não estou vendo isso, mas tomara que venha alguma coisa assim. Vamos lá. Eu não estou vendo isso acontecer. Para não perder o time, eu queria voltar um pouco para a questão da métrica.
Quando você começou no começo da palestra falando sobre o PIB, que não é uma boa medida, e a coisa de uns 4, 5 anos, nada mais nada menos que Michael Porter, junto com outros professores, lançou o Social Progress Index, Índice de Progresso Social. É um espelho lá do Triple Bottom Line, onde ele pega 3 áreas: a área de infraestrutura de países, a área de voz das pessoas, se é uma democracia ou não é uma democracia, e das pessoas se relacionando socialmente mesmo. Os Estados Unidos tem o maior PIB per capita do mundo, mas ele está em 8º ponto nesse índice. E a Nova Zelândia, que não é o maior PIB per capita do mundo, é o melhor índice de progresso social. Ou seja, se a gente olhar para uma Nova Zelândia, provavelmente a gente vê essa capacidade, uma diversidade ambiental, de culturas, etc. Qual a dificuldade de um índice como esse se tornar, então, o próximo índice? Não, a minha dificuldade de um índice como esse é a ideia de que você pode ranquear todos os países do mundo com base numa mesma métrica, num mesmo número. Como se você pudesse dizer o que é uma boa sociedade com um número. São outros valores, são outras orientações, são outros modos e formas de vida. Não dá para reduzir tudo e unificar tudo num ranqueamento como uma tabela de medalhas olímpicas. Internacionalmente, o que é o bem-estar? Né? É muito difícil. É muito difícil. O próprio termo felicidade, cada cultura usa a palavra felicidade, e cada cultura incorpora um sonho de felicidade distinto. Não dá para fazer comparação internacional de indicadores de felicidade por isso. O que o italiano concebe como felicidade não é, mesmo dentro da Europa, o que o dinamarquês concebe como felicidade. É outra visão da vida. Para não falar no Butão, em culturas muito mais diferentes. Né? Eu acho bom ter várias métricas, vários índices. Agora, a ilusão de que você vai chegar num ranqueamento final, que vai dizer o que é melhor e o que é pior, eu acho que a gente tem que se libertar dessa... Isso já traz embutido uma certa visão das coisas. De que, no fim, cabe tudo numa lista numérica, ordenada. Uma questão nesse ponto, para esclarecer o teu ponto. A gente discute muito aqui, até que nós temos o nosso Instituto Palavra Aberta e uma cátedra aqui. Por exemplo, a redução dos padrões de consumo, por exemplo, né? A mudança dos hábitos das pessoas, isso que tu falas, né? Quer dizer, é insustentável continuar com esse padrão de consumo, etc. Precisa mudar os hábitos. Né? O problema é que mudar os hábitos, mudar uma cultura é muito difícil. Né? Basicamente, você tem 2 maneiras de mudar. Uma é convencer as pessoas a mudarem, ou seja, fazer uma espécie de grande debate público, renovar os valores, etc. Fazer isso na esfera da liberdade, ou o Estado fazer isso. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, para dar um exemplo que a gente discute muito aqui, a gente tem uma proposta de lei para eliminar a propaganda infantil, certo? Porque sob esse argumento que as crianças estão consumindo demais, que elas estão engordando, que elas estão sendo expostas a toda a mídia de bugigangas e porcarias, etc., da indústria alimentícia em geral americana ou não, mas enfim, do mundo dos consumidores. E aí o Estado passa a exercer esse papel moderador, censor, né? Regulador ou enfim, disciplina ou educador, né? O Estado é educador. Né? Voltamos ao Rousseau, de certa maneira. Qual é a tua posição? Como é que se faz essa mudança? É uma questão de grau, Fernando. É uma questão de grau. Se você tem filhos pequenos e chega um vendedor de brinquedos e toca a campainha querendo mostrar para o seu filho alguns brinquedos, o que você vai fazer? Você vai chamar ele? Não, pode vir aqui. Pode entrar. Pode entrar. Esteja à vontade. Isso acontece na televisão. Você deixa a criança, ela aperta um botão e esse vendedor de brinquedos entra lá dentro e barbariza a cabeça da criança. Nesse caso, o Estado teria um papel. Né? Eu acho que aí é uma questão bem delicada. Eu não sou intervencionista, eu acho que... Eu sou contra paternalismo, mas em relação às crianças, você vai ser o quê? Se não paternalista. Não tem jeito. É que nem você querer ensinar o seu filho a atravessar a rua deixando ele experimentar. Tá bom. Vamos lá. Eu
Estava ouvindo a provocação desse multiculturalismo, de trazer esse modelo brasileiro para o mundo, né? Essa convivência de culturas. E eu estou imaginando isso num ambiente mais limitado que muitos de nós vivemos, que são as nossas empresas, né? E todo modelo que a gente vive nas empresas, inclusive o arcabouço acadêmico, ele é bem competitivo, né? Seja na área de finanças, na área comercial, marketing, tudo que a gente vê suporta esse competitivo. Até agora, a área de RH, que talvez fosse o último bastião, agora você começa a falar de Human Analytics e Machine Learning para medir a competitividade num nível maior ainda. Então, como que seria esse multiculturalismo dentro da empresa que tem esse mindset tão forte já estabelecido de competitividade e as ferramentas de competitividade? Cara, se eu tivesse a resposta, a impressão que dá é que a gente está preso a um jogo do qual nós não conseguimos nos desvencilhar e que vai nos arrastando para caminhos que nós não desejamos. É como se as relações no mundo social tivessem ganhado vida própria e levassem as pessoas para situações e para resultados que não eram intenção de ninguém. Aliás, as coisas mais importantes, se a gente parar para pensar na história, muitas vezes não são intenção de ninguém. São resultados da interação de um grande número de agentes buscando outras coisas e que, sem se dar conta, produzem um efeito. Mudança climática é um exemplo. Quem deseja mudança climática? Vocês já encontraram alguém? E é o fato capital do século XXI. Só para explorar um pouco mais a questão do Fernando, sobre o Estado acabar ocupando esse espaço de não deixar o vendedor entrar a hora que toca a campainha. Não vai. Talvez a gente pense sempre nesses termos, né? Quer dizer, o Estado não pode regular isso, mas não falta a sociedade nisso? Também, lógico. Quer dizer, aí eu vou para a segunda questão. Mas se o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, a criança fica lá, não tem ninguém prestando atenção, ela está solta. Não, começa a ficar complicado. A televisão assume um papel de babá. Deveria ser um produto, um eletrodoméstico se transforma na tia Xuxa, né, que vai cuidar da... Bom, eu sou velho, não deve ser mais a Xuxa, certamente, né? Mas que vai cuidar da criança. Não é essa a questão. A questão é, por outro lado, um burocrata em algum lugar vai definir que não pode. Quer dizer, nem um ponto nem o outro. Voltamos para a ideia da mediedade. Nessa relação, quem deveria mediar esse debate é a sociedade. Quer dizer, mas a sociedade também ela se recolhe, né? Vítima desse mesmo padrão mental. Quer dizer, despertar isso é uma luta política de 100 anos, talvez. Você tem absoluta razão. Tem absoluta razão. Boa noite. O professor Fernando aqui chegou a dizer que essa assimilação da cultura da produtividade e, consequentemente, perda de identidade local, etc., foi responsável por combater a pobreza nas últimas décadas. E, então, levando em conta que esse espírito ocidental disseminado tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza, queria saber se o senhor acha que é um preço justo e, se não, qual que seria a sua proposta, então, para o combate para a ainda existente pobreza? Eu não tenho uma solução para a pobreza no mundo. Agora, eu não acho que é necessário você homogeneizar o planeta com uma forma de vida para enfrentar esse problema. Aliás, é um escândalo que a gente esteja no século XXI, com toda a tecnologia, com todo o ganho de produtividade acumulado ao longo dos últimos 3 séculos, e ainda existam centenas de milhões de pessoas vivendo à míngua. No caso do Brasil, por exemplo, metade dos domicílios sem coleta de esgoto. Agora, achar que ocidentalizou e assim resolve automaticamente também é uma ilusão. Não é. Passa o microfone para ele. Está ali. Isso. Aí depois... O que você acha que explica essa impermeabilidade, essa permeabilidade maior de algumas culturas a esse movimento? E
Depois eu vou fazer mesmo. Seja um pouco mais específico. O que você está entendendo por permeabilidade? O que leva algumas culturas a aceitar isso como solução dos problemas, a aceitar, por exemplo, que metas de produtividade vão resolver os problemas deles. Eu acho que é a história dessa cultura e a sua formação, o seu modo de se constituir no tempo. Uma cultura como a Índia, a gente estava comentando, ela tem muito mais, ela é muito mais refratária a isso do que a chinesa. Por quê? Porque ela tem uma tradição milenar, ela está muito entranhada no modo de ser das pessoas. Será que o Brasil não se tornou os Estados Unidos porque ele não quis ou porque ele não foi competente para ser? Se você é um mimético, você diz que ele não foi competente para ser. Se você for um profético, você vai dizer porque ele não quis. Nós não estamos dispostos a sacrificar outros valores para nos tornarmos o que eles são. Não obstante o custo que isso tem também. Boa noite, professor. A minha primeira pergunta vai se dirigir a uma questão mais estética do livro, porque o livro se organiza em mini crônicas e não numa narrativa só. E eu também... A percepção que eu tive ao chegar ao final do livro foi: construa sua utopia, mas tome atenção com esses 3 ou mais alguns pontos que você citou. E aquilo me deixou muito angustiado, assim, apesar do... Angustiado? Angustiado. Apesar do to be and not to be ali, que fica... Tentamos encontrar um meio termo entre os dois, ainda eu não consegui encontrar nenhuma resposta que fosse factível dentro da obra. Eu queria saber qual o desafio em termos concretos. Em termos concretos, o que o Brasil tem que fazer para se desenvolver sem perder o calor dos afetos? Bom, vou começar pela primeira, que é mais fácil. Eu demorei para chegar na solução de gênero que eu adotei nesse livro, que são sessões ou microensaios numerados. O que me agrada nessa maneira de desenvolver o argumento? São 3 pontos. Primeiro, porque esse gênero das sessões ou dos microensaios, ele acolhe o leitor preguiçoso e ele recompensa o leitor aplicado. Ele acolhe o leitor preguiçoso porque o leitor preguiçoso pode abrir aleatoriamente e ler um microensaio, uma sessão ou várias, sem ordenamento, e ele vai, embora ele não vai ter uma apreciação do conjunto, dá para ler. Ele pode fazer isso. E não há nada de errado em fazer isso. Todo mundo, em algum momento, é leitor preguiçoso e dá uma folheada. Escolher os pequenininhos, inclusive. Pode escolher os menorzinhos, que também não trabalha e tal. Quem sabe o menorzinho estimula ele a enfrentar o maior. O leitor aplicado vai ser recompensado porque ele vai ver que, embora esteja organizado em sessões numeradas, tem uma estrutura que foi cuidadosamente pensada. Tem um roteiro que eu calculei para começar onde começa, passar por onde passa e chegar onde chega. O segundo ponto que eu queria dizer é que eu queria dar um acabamento estético tão bom quanto eu sou capaz para o texto. A organização em sessões numeradas permite fazer isso. Eu trabalhei cada sessão como uma unidade estética separada. O terceiro ponto é que esse gênero ele empodera o leitor. Por quê? Porque o leitor não precisa comprar o argumento do começo ao fim. A cada sessão, ele é instado a julgar. Eu posso concordar com isso ou não concordo com isso, ou apenas parcialmente. Eu acho que é muito mais interativo com o leitor quando a cada sessão, que é uma unidade independente, pode ser lida e pode ser lida separadamente, ele é convocado a se posicionar. É um empoderamento do leitor. O leitor não precisa comprar de A a Z do começo da primeira página ao término da última página. Aceitar e comprar o pacote inteiro. Eu acho que qualquer leitor vai gostar mais de algumas coisas, vai rejeitar outras, e é legal. Porque é assim. Eu não tenho a pretensão de que alguém concorde integralmente com tudo. Nem eu, talvez, mesmo concorde com tudo. Mas eu acho que empodera o leitor fazer desse jeito. Eu estudei muito isso na história da filosofia.
essa tradição das sessões ou dos microensaios, ela tem na França, ela tem na Inglaterra, ela tem na Alemanha. É como o diálogo, que também não é uma coisa lá dos gregos só. Todos os grandes filósofos fizeram diálogos. E dezenas de bons filósofos fizeram livros que são sessões encadeadas. Algumas mais aforísticas, não é o meu caso, outras mais argumentadas. Por isso eu uso a palavra sessões ou microensaios. Não é tecnicamente aforismo. A sua outra pergunta... Eu acho que a maturidade de uma cultura é a tranquilidade de ser o que se é. Nós temos que conquistar essa tranquilidade de ser o que nós somos e não ficarmos nos medindo e nos inferiorizando a partir de uma comparação com um modelo que está, em grande medida, falido. É lógico que nós temos problemas de ordem de vida civilizada elementares, ensino fundamental, saneamento, saúde pública. Agora, aí são pendências e são correções de deficiências. Isso não são afirmação de valores. Quais são os valores que nos definem? Certamente não é resolver o problema do saneamento. É uma pendência dramática da vida brasileira, assim como o ensino fundamental, mas não é um valor que nos define. Uma coisa é você resolver problemas herdados e não resolvidos do passado, outra coisa é você encontrar prospectivamente o sonho que nos une, se é que ele existe. Então, o propósito do livro é provocar sonho. Eu quis fazer basicamente duas coisas. Eu quero bagunçar a cabeça dos economistas e eu quero provocar as pessoas a sonharem coletivamente. São os dois propósitos fundamentais. Bagunçar a cabeça dos economistas eu acho fundamental, porque o economista ele tem que ser mais respeitoso daquilo que não cabe na sua caixinha da escolha racional, da chamada escolha racional, que deve, segundo a visão econômica, pautar tudo e definir tudo, estabelecer o parâmetro universal. Respeitar essas culturas que têm uma riqueza enorme e muita coisa a oferecer para uma humanidade que está buscando caminhos. Janete, você comentou um pouquinho que a gente vive, eu acho, que os ciclos de otimismo ou prosperidade. Pensando um pouquinho nos tempos de hoje na tecnologia, casos concretos como o Uber, o Airbnb, economia compartilhada. Você diria que a gente está vivendo uma centelha, ainda não uma chama, mas de redistribuição e não nova produção, e o começo de um ciclo de ser e não ter, e se isso estaria levando para um novo sonho coletivo? Eu acho que é muito cedo ainda para dizer sim ou não. Agora, essas inovações tecnológicas que bagunçam a economia estabelecida, eu acho que são bem-vindas. De novo, elas têm um potencial libertador, mas elas podem se tornar também fonte de novas dependências e armadilhas que nos levam para onde nós não desejamos. É incrível, porque pesquisas nos Estados Unidos mostram que, sei lá, 79% dos americanos acham que vivem numa sociedade excessivamente preocupada com dinheiro e com sucesso material. Mas se 80% dos americanos acham isso, por que eles vivem assim? É que nem tabagismo. Eduardo, voltar um pouco para a política e para o Brasil. Quer dizer, o pessoal da esquerda tradicional tal tende a fazer uma crítica ao Lula de que ele, no final das contas, o Lula era um trabalhador pequeno burguês e não tinha nada de transformador naquela direção. Não é? Quem defende o princípio oposto vai dizer o seguinte: o Lula era o cara que realmente compreendia a alma do povo brasileiro e ele sabia que, na verdade, a tal da classe trabalhadora ela não queria emancipação, ela queria consumo. Não é? Tanto que, na crise de 2008, 2009, ele vai à televisão e diga: consumo que o Estado garante, eu garanto. E houve, de fato, a classe trabalhadora foi o paraíso. Né? Houve uma inclusão, mas foi uma inclusão de... Se é verdade que houve compra de geladeiras, etc., houve
compra de televisões de tela fina, enfim, uma festa de consumo. Na tua perspectiva, cabe uma enorme crítica nesse caminho. Quer dizer, é uma crítica à esquerda, ao Lula, mas não é uma crítica da esquerda tradicional. É uma crítica de uma esquerda renovada. É justa essa interpretação? Eu acho Quer dizer, que você o de que certa eu forma... não me conformo com Lula é que ele não tenha simbolicamente afirmado o valor da educação no Brasil. E o valor da educação no ele... Brasil teria também um princípio da educação de valores no sentido anticonsumo. Educação da vontade, educação no sentido formal e de amadurecimento. Eu acho realmente uma falha gravíssima para um líder num país com as condições do Brasil passar a mensagem subreptícia de que, se vocês forem espertos o suficiente, como eu, vocês chegam lá. O que me encanta na Marina e no Joaquim Barbosa é que são brasileiros que vêm de famílias muito mais desfavorecidas do que Lula, e que os dois abriram todas as portas pela educação. A vida deles é o caminho da educação. E é isso que o Brasil tem que ter. Pessoas que mostrem essa possibilidade e vivam essa possibilidade no que elas são. Por isso eu vejo a Marina e o Joaquim Barbosa como muito mais construtivos para a liderança simbólica no Brasil do que Lula. Que, no fundo, se você tem sua cervejinha, o seu carrinho e o seu emprego, está tudo bem, né? Na linha do Carlos, até para a gente terminar, que nós já estamos um pouco em cima do nosso tempo, né, eu queria uma impressão mais quase autobiográfica tua, da tua relação pessoal com a política nesses últimos anos. Foi paradoxalmente intensa, né? Você manteve a sua atividade intelectual, foi paradoxalmente... E você fez uma coisa, Janete, que poucos intelectuais muitas vezes têm a coragem de fazer, que é assumir posições, botar a cara para bater, foi criticado, elogiado, né? Porque faz parte, eu acho, desse... E quando eu falei que ia ter que corrigir as tarifas administradas de eletricidade, de derivados de petróleo, na campanha de 2014, cara... Um linchamento total. É o tarifaço neoliberal, estão querendo tirar o dinheiro do povo. Eu assisti tudo isso solidariamente. Mas nessa linha um pouco, nós temos aqui um centro de liderança, a gente discute muito. Qual é a tua visão? Uma das coisas que a gente fala é que, depois de 30 anos, a nossa democracia ela apresenta um certo déficit de liderança. O Brasil com baixo consenso, baixa capacidade de oferecer isso que tu chamas um sonho brasileiro, uma perspectiva brasileira. Parece que a Olimpíada teve que chegar no lugar, preencher um vácuo assim de anomia, vamos dizer assim, coletiva, né? Qual é a tua interpretação sobre a liderança política brasileira hoje? Quer dizer, como é que o Brasil sai desse processo traumático e, enfim, para a gente encerrar aqui essa... Só tem uma saída, que é a democracia. Não tenho a menor dúvida sobre isso. O que eu torço e espero é que a eleição de 2014 e o que se seguiu a ela tenham tido para o grande eleitorado um efeito pedagógico, para que não se repita. Eu acho que o eleitor, não é possível que ele não se dê conta de que ele foi vítima de uma fraude de grandes proporções, né? E tem que aprender com isso. A grande vantagem da democracia é que ela permite aprender com os erros, e, periodicamente, você pode corrigir os erros, né? Mas nós vamos ver isso em 2018. Eu, como vocês e todo mundo que eu imagino nessa sala, eu me preocupo muito com a falta de renovação de lideranças nacionais no Brasil. E eu temo muito que um aventureiro vindo de fora se aproveite desse vácuo, dessa anomia, e acabe... Já aconteceu pelo menos 2 vezes. Acabe levando o país para uma aventura gravíssima, né, institucional. Joaquim Barbosa não é pouco afetivo? Assim, Não, mas não estou dizendo ele como presidente, Fernando. Estou falando dele como figura pública brasileira, negro, que mostra que uma pessoa que se educa, que fala 4 línguas, chega a presidente do Supremo Tribunal Federal e peita o Lewandowski, que faz o mensalão. E não tinha mensalão sem ele. Eu não acho que ele tem perfil adequado para uma condição de presidência, chefe do executivo. Aliás, eu não sei nem se a Marina tem. Eu me pergunto se a Marina é líder de movimento, como Gandhi, como Luther King, ou se ela tem a característica de se tornar uma candidata a chefe do executivo, que exige uma outra postura.
Ela tem que ter uma equipe sólida, ela tem que aceitar, assumir posições que não vão agradar no curto prazo, duras, né, mas necessárias. E ela fica numa indefinição. Os dois caminhos são perfeitamente legítimos. Ser um líder de movimento é uma coisa simbólica, é uma causa. O Brasil precisa de líderes de causas relevantes, ambientais e sociais. Agora, outra coisa é você estar num país com a crise que nós estamos, sem assumir uma postura de executivo, com programa, com equipe sólida, com gente competente. Eu acho que essa indefinição ela vai ter que resolver em algum momento. Antes de encerrar, só para contemplar, são 3 questões. Vamos fazer todas elas de uma vez só. O Eduardo tenta sintetizar. Eu peço que vocês sejam sucintos para que a gente possa terminar o nosso prazo. Quem é? Samuel? Gustavo? Quem mais? Tá, os 3 aqui e a gente encerra. Tá. Professor, eu notei um tom relativamente negativo com relação aos políticos que tomaram o poder no começo dos anos 80, mais especificamente a Thatcher e o Reagan. Eu acho curioso que, na verdade, essa corrida armamentista, essa guerra fria do consumo, parece, especificamente no caso americano, está levando ao colapso de um discurso que, na verdade, era belíssimo do Reagan, por exemplo, especificamente do Reagan, que ele via os Estados Unidos como um imã para todos aqueles que vivem na escuridão e procuram a liberdade. Hoje, o candidato republicano, na verdade, quer construir um muro e fazer com que os mexicanos paguem por ele. Então, me parece que essa ansiedade com essa corrida consumista, né, com essa guerra fria consumista, na verdade, ela está levando a uma destruição de um discurso que era, na verdade, bonito do começo dos anos 80, e não o contrário. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que a Thatcher e o Reagan têm grandes méritos. Para a gente só. Eduardo, eu queria fazer uma... Você começou falando sobre o mistério, né? Minha pergunta é como que a gente valoriza o mistério na sociedade, no mundo do conhecimento, no mundo em que o mistério definitivamente não tem espaço, né? E se faz tão necessária a percepção de algo maior que o homem, né? Talvez o mistério tenha essa função. Bem, boa noite, Janete. Você deixou bem claro que não concorda com a universalização, que não é desejável a universalização do padrão de consumo ocidental, né? E a minha pergunta é o seguinte, você acha que também, não só não é desejável, mas não é possível? Imagine, por exemplo, cada chinesinho com um carro queimando petróleo. E se não é possível, você acha que os mercados são tão míopes assim? Bom, vou começar pela última. Nos moldes da tecnologia que nós temos hoje, não é possível. As pessoas que argumentam que será possível estão contando com uma enorme mudança tecnológica que permite essa transitividade, essa universalização. Se a gente tiver tecnologias muito menos nocivas e muito menos danosas ao meio ambiente, é possível. Outra coisa é se é desejável. Mas pressupõe-se um avanço e um salto tecnológico que ainda não está delineado. O pessoal pode ter um Tesla, né? Oi? O pessoal pode ter um Tesla. O que é um Tesla? Um carro elétrico. Ah, o carro elétrico. Pois é, mas vai precisar de muita eletricidade. Quais são as fontes? O fato é que o sistema de preços mostrou uma falha capital, porque ele é absolutamente cego e omisso em relação ao impacto cumulativo das nossas escolhas sobre produção e consumo no meio ambiente. Se você pega um avião e cruza o Atlântico, você paga o combustível, paga a depreciação do equipamento, paga o serviço de bordo, paga o aeroporto, e não paga zero em relação ao CO2 que você emitiu. Zero. E é um custo importante. Uma pessoa que cruza o Atlântico no avião emite mais CO2 do que um indiano durante um ano no meio rural. E não paga, porque o sistema de preços é aquela história, o sistema de preços não registra isso. A biosfera é um lugar onde você pode despejar o que você bem entender, como bem quiser, sem custo nenhum. É um problema sério o sistema de preço. Reagan e Thatcher. Eu acho que Reagan e Thatcher têm grandes méritos. Um deles foi peitar
a União Soviética e desmontar aquela farsa. Eu um dia estava morando na Inglaterra, nessa época da Thatcher, e o primeiro encontro dela com Gorbachev. Terminou, um jornalista veio perguntar: então, senhora Thatcher, como é que foi o encontro com Gorbachev? Ela deu um risinho e falou: "We can do business with him." Acabou. Ela dominou intelectualmente esse cara. We can do business with him. Ele foi rendido intelectualmente. E depois o Reagan deu o golpe fatal. Agora, do ponto de vista de comportamento e de costumes, eu acho que eles exacerbaram muito um certo egoísmo e uma certa falta de solidariedade, de generosidade nas relações interpessoais. Essa coisa da Tati dizer que a sociedade não existe, só existe o indivíduo, é uma coisa muito séria. Então, tem prós e contras. Agora, você tem absoluta razão. Entre Reagan e Trump, é outra ordem de grandeza, de qualidade, absolutamente diferente. Não existe nada que não possa piorar. Né? Sempre pode piorar. A questão do mistério, cara. Eu acho que uma das características brasileiras é lidar bem com o mistério. O dom da vida como celebração imotivada. O brasileiro não precisa de grandes explicações de ordem transcendental e de qualquer oportunidade de desfrutar intensamente o momento que passa, ele agarra, sem maiores neuros e sem maiores angústias. Eu acho legal isso. Tem um custo econômico alto. Eu escrevi O Valor do Amanhã. Mas eu acho que não é uma coisa a ser totalmente descartada e descaracterizada como simplesmente um defeito. Vamos. É isso. O tempo urge. Só, Carlos, antes de terminar, só deixa eu fazer só um comunicado aqui. O Janete vai assinar o livro, pedido do diretor acadêmico, e na nossa combinação com a autorização da Carol, nós vamos ter um concurso de mini-ensaios aqui, inspirados no livro do Janete, que vai ter como tema uma questão que tu colocaste aqui. Então, eu vou pedir para tu. Eu queria avisar a todos os alunos, se preparem para escrever esses mini-ensaios. Deixa eu falar uma coisa sobre o mini-ensaio que eu falava quando eu era professor aqui no INSPER para os meus alunos. O paper científico mais importante da segunda metade do século XX foi a descoberta da estrutura do DNA, a hélice dupla. Sabe qual era o tamanho do paper? Uma página. Eu falava para os meus alunos: quando você tiver uma coisa realmente importante para dizer, basta uma página, cara. Não precisa mais. Tem uma frase ótima que diz que um discurso, para ser imortal, não precisa ser eterno. Perfeito. Pessoal, é isso. Olha, foi um prazer ter o Eduardo aqui. Esse material vai estar disponível depois, essa nossa entrevista vai estar no nosso site. No dia... Não sabia que estava sendo gravado agora. Você não falou nada que te comprometesse. No dia... Lá se foi minha carreira política. No dia uma 23, editada. Acabei de... No dia 23 a gente enterrar vai ter o ministro... meu futuro político. Ainda bem. A Marina vai metabolizar, não tem problema. No dia 23 de setembro, nós tivemos aqui o ministro Osmar Terra, e no dia 26, na segunda-feira seguinte, nós tivemos aqui o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Tá? Vocês estão igualmente convidados, e foi um prazer ter o Eduardo aqui. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado a todos vocês.